Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo as principais informações do dia para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E tem aí os reflexos da manifestação de domingo. Mais uma vez, os brasileiros saíram às ruas contra a corrupção e a favor da Lava Jato, e também contra uma grande articulação que está sendo tramada no Congresso Nacional contra a nação brasileira. E mais, tem Lava Jato na rua e mais gente presa. Tudo isso e muito mais eu comento a partir de agora, aqui na BR-TV Boston. Vamos lá, brasileiros que acompanham o noticiário aqui do Brasil, de outros países. Bom, domingo foi dia de mais uma vez os cidadãos tomarem as ruas do Brasil contra a bandalheira aqui da política do Brasil. Para você que está aí nos Estados Unidos ou em outros países acompanhando a BR-TV Boston, fica aquela coisa assim de... é como se você não acreditasse, é como se fosse um grande filme de terror, né? Porque a corrupção, ela tá tão entranhada no nosso Brasil, e quanto mais a Lava Jato mexe, né, nesse caldeirão, nessa podridão, mais coisa aparece. E nesse domingo os brasileiros voltaram às ruas. A pauta não era uma, né, era uma pauta gigantesca. Então os movimentos democráticos se uniram em torno aí de algumas pautas, as pautas que uniam os movimentos, né, em especial a tentativa de barrar a lista fechada. O que acontece aqui no Brasil? O Congresso Nacional, esse mesmo Congresso, que é formado por uma série, um grupo gigantesco de pessoas investigadas na Lava Jato, uma verdadeira quadrilha, é um crime organizado entre os partidos dentro do Congresso Nacional. Eles, com medo de serem demitidos nas urnas em 2018, querem aprovar a lista fechada, como acontece em alguns países, mas em alguns países onde os partidos têm pelo menos uma linha de ação, uma diretriz. Aqui a gente não tem partido político, a gente tem siglas que se unem para assaltar o povo brasileiro. Então eles querem passar a lista fechada porque sabem que com a Lava Jato nas ruas, com as denúncias acontecendo, o povo brasileiro dificilmente vai reeleger esse Congresso que está aí. A chance de renovação é muito grande. Com a lista fechada, vota-se no partido e não no candidato. Então eles vão colocar lá o candidato que eles quiserem. A preferência é para aqueles que já estão eleitos, tudo para ficar do jeitinho que tá essa bandalheira generalizada na política. Então a nação saiu às ruas, foi uma manifestação grande, claro que não gigantesca como aquela pelo impeachment de Dilma, né, que levou 6 milhões de brasileiros às ruas. E é claro que a turminha de esquerda e também a imprensa, que tentou minar a manifestação durante toda a organização, acabou dizendo que a manifestação foi um fracasso. Eu estive lá e você vai ver imagens da manifestação. Dá uma olhada na Paulista, lotada de gente, cheia de gente. Eu estive lá como cidadã brasileira, como jornalista, como ativista contra a corrupção, lutando pelo meu Brasil. Olha como estava em São Paulo, a Paulista lotada. No Rio de Janeiro, os cariocas, debaixo de um sol ali de 40 graus, nas ruas, também lutando a favor do Brasil, lutando a favor da Lava Jato, lutando contra a corrupção, lutando contra a anistia do Caixa 2, que na verdade nada mais é do que anistiar o propinoduto, o dinheiro que foi roubado da Petrobras, dos cofres públicos. Então o nosso Brasil continua engajado na luta contra a corrupção, se vestiu aí de verde e amarelo e saiu às ruas. E mais uma vez, né, nós demos os recados aí todos aos políticos. Como eu disse para você, eram várias pautas, né, mas a que uniu os movimentos, né, a favor da Lava Jato, apoio à Lava Jato, Lula na cadeia, sempre, né, Lula na cadeia. E a questão da lista fechada, não a lista fechada, de jeito nenhum, e também não a anistia ao Caixa 2, né? Foi um momento importante, mais um momento importante da democracia brasileira, essa democracia que ainda não está madura como deveria estar, mas que está ali passo a passo amadurecendo, né? Então parabéns aí aos brasileiros. Teve manifestação também em Nova York, um pequeno grupo em Boston também saiu às ruas, e é assim que a gente vai mudando, né? Brasileiros que estão fora do Brasil e que se reuniram apoiando a Lava Jato, apoiando as investigações, apoiando a Polícia Federal, né? Há uma tentativa aqui grande de desgastar a Polícia Federal por conta da Operação Carne Fraca, uma grande mentira
né, que se conta em torno aí da operação. A operação, uma operação séria, foram 2 anos de investigação, e agora o cartel da carne liderado pela Friboi. Friboi é JBS é Lula, é tudo a mesma coisa, né? Então você tem um grande cartel de carnes e você tem aí o Ministério da Agricultura e políticos corruptos unidos para simplesmente contar uma grande mentira para o Brasil, né? A carne brasileira continua chegando em outros países do mundo, né? Por quê? Porque apenas 21 plantas, 21 frigoríficos de quase 5 mil são os investigados, e estão vendendo aqui, o noticiário está vendendo no Brasil, que o Brasil está passando grandes dificuldades, que tem uma série de embargos. Isso não é verdade, isso não está acontecendo. Repito, os embargos são apenas a esses 21 frigoríficos que faziam parte desse esquema de corrupção que abastecia os bolsos do PMDB e do PP, né? É corrupção que não acaba mais, a Polícia Federal está correta, é uma grande faxina, tá? Essa operação é gigantesca, comparável aí, gente, com o esquema que acontecia entre Odebrecht, governo e Petrobras, né? Então é uma coisa muito grande mesmo, é uma das maiores operações, se não a maior nessa área aí da Polícia Federal. Outro assunto, falando em Polícia Federal, que está tomando conta aqui do Brasil, é a Lava Jato na rua de novo, 39ª fase da Lava Jato, que levou para cadeia o sucessor do propinoduto da Petrobras, o sucessor de Pedro Barusco, o Roberto Gonçalves, que foi preso mais uma vez. Ele já foi preso anteriormente, solto, e agora foi preso em Boa Vista, Roraima. Quem é essa figura? Essa figura é o que sucedeu o Pedro Barusco no cargo, na gerência da Petrobras, né? Só que junto com o bastão do cargo, ele tomou o bastão da propina. Então o combinado foi assim: você assume o cargo, mas você também agora tem que negociar as propinas, receber as propinas e repassar as propinas, assim como o Pedro Barusco estava fazendo, né? E foi o que ele fez. Continuou o esquema de corrupção, né? Já havia sido interrogado pela Lava Jato e havia negado que tinha qualquer tipo de conta fora do Brasil, negou qualquer tipo de irregularidade, quase disse que era santo candidato a papa, mas o fato é que aquele acordo internacional de cooperação, você se lembra? Eu contei para você que foi feito um grande acordo de cooperação entre os ministérios públicos, né? As procuradorias do Brasil, Suíça, Estados Unidos, vários países aí se reuniram para fazer esse acordo de cooperação com a Lava Jato, de investigação. E justamente por conta desse acordo, a turma da Suíça começou a investigar também esse cidadão, o Roberto Gonçalves. E aí é que ele acabou mordendo a língua, porque o Ministério Público da Suíça descobriu que ele tinha 5 contas na Suíça, né? 5 contas, pelo menos, na Suíça foram descobertas. Ele movimentou mais de 5 milhões de dólares no exterior, e quando a Lava Jato começou a apertar o cerco, o que ele começou a fazer? A pegar esse dinheiro e aos pouquinhos transferir para as Bahamas, aos pouquinhos ir tirando ali das contas na Suíça, e por conta dessas movimentações, ele movimentou aí, como eu te disse, mais de 5 milhões de dólares. Ele foi pego com a boca na botija, mentiu em depoimento, foi preso. Pronto, voltou pra cadeia, né? Ainda a Justiça conseguiu, o Ministério Público pediu o bloqueio, que foi autorizado, de cerca aí de 4 milhões de reais, mas é um dinheiro considerável, mas muito pouco perto dos milhões e milhões de dólares que ele movimentou nessas contas. Dinheiro, repito, roubado da Petrobras, dinheiro que foi roubado para ser encaminhado para o projeto criminoso de poder do Partido dos Trabalhadores, o projeto criminoso do PT. De onde veio esse dinheiro? Do nosso bolso. Como é que chegava nas mãos dele? Quem fazia as negociatas, né? Junto com a Petrobras e junto com esse Roberto Gonçalves? A UTC e a Odebrecht, ou seja, 2 das empreiteiras do Petrolão. Pessoal, por aqui a coisa não anda muito diferente não, né? A coisa segue caminhando, a Lava Jato segue prendendo, e eu vou dizer pra você, tem muito, mas muito trabalho pela frente. É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se fala ainda esta semana, na quinta-feira, aqui na BR-TV Boston. Tchau, pessoal, direto do Brasil, para todos vocês que acompanham o noticiário da Terrinha em qualquer canto do mundo. Olá, sou Kleber Menezes, sou de Ipatinga, Minas. Fique ligado na BR-TV, novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.